Luiz Valdino Godinho, né? Isso, Antes a gente precisa ouvir o deputado Marcelo Aro, do PHS de Minas Gerais, que está no telefone já aqui com a gente. Está ouvindo a gente, deputado? Tô ouvindo sim, Padrício. Uma alegria poder participar aí do programa junto com o José Carlos e com o José Cruz. Maravilha. Bem-vindo, estreando aqui no Participação Popular, o deputado Marcelo Aro, né? Que está aí no primeiro mandato, né, deputado? É verdade. Primeiro mandato no PHS, na liderança do PHS. Pois é, maravilha, bem-vindo. E eu queria levantar para o senhor a questão, já que o senhor, inclusive, há pouco mais de um mês, quase um mês e meio, virou também o diretor de ética e transparência da Confederação Brasileira de Futebol, acho que não haveria alguém mais bem indicado para falar desse assunto com a gente. A gente está discutindo aqui alguns problemas de financiamento, de transparência, de gestão, de legislação, dessa questão do futebol ser tratado como um esporte amador ainda em algum aspecto da lei, sendo que em outras questões ele é evidentemente comércio, são empresas, é indústria de entretenimento, até um termo que o Zé Carlos Brunoro usou também, deputado. E a gente tem essa discussão agora aqui na Câmara da MP do futebol, né, a MP, medida provisória 671 de 2015. Queria que o senhor falasse, tá bom, além de estender o prazo do pagamento, essas outras questões que a gente está discutindo aqui também são consideradas por essa medida provisória ou por outras legislações que estão em discussão, aqui outras propostas em discussão no Congresso? Bom, pois é, Padrício, na verdade, sobre a MP 671, a ideia ela é boa. A ideia básica era o refinanciamento da dívida dos clubes, né? Como vocês aí já disseram antes, vários setores têm esse benefício do refinanciamento. Hoje os clubes brasileiros precisam desse refinanciamento. Então a ideia é boa, porém, a medida provisória, o texto que veio do governo, ele é, de certo modo, intervencionista. É uma intervenção muito grande do Estado dentro da situação do futebol, das condições do futebol brasileiro. Então eu, particularmente, sou contrário ao texto como veio, né, do governo, da MP 671, e também sou contra o relatório do Otávio Leite. Acho que não foi um relatório do jeito que a gente esperava. Acho que, como disse antes, o Estado está interferindo em situações que não é competência do Estado intervir, né? A Constituição estabelece que o futebol, o esporte, ele se autorregulamenta, então o Estado interferindo demais da conta, colocando algumas condições que elas não têm um mínimo de razoabilidade. Então, eu particularmente sou contra o texto como veio e o texto como foi apresentado, mesmo com as mudanças do relator. Mas, deputado, bem natural, já que está se tratando de recursos públicos, de uma dívida trabalhista, é preciso impor algumas condições, não é? O senhor não concorda? Sim, que as condições que não extrapolem a gerência do futebol. Então, o Estado ele tinha que colocar condições nas questões financeiras. E cá entre nós, Fabrício, a grande verdade é o seguinte, o grande ganho do Estado já é o refinanciamento, uma dívida que hoje não está sendo paga. Um dinheiro que estaria perdido, nós estamos devolvendo, o futebol está devolvendo para a União. O grande pagamento é a dívida que ela vai ser paga, os clubes vão pagar a dívida. Agora, você colocar algumas condições, como tem colocado como uma conta única para o futebol, os clubes terem uma conta única, algumas exigências que não são razoáveis. Então, assim, ok, o Estado tem direito de pleitear algumas coisas, já que está dando refinanciamento, tem. Mas até que ponto ele pode pedir? Até que ponto ele pode chegar? No meu ponto de vista, ele extrapolou esses pontos. Esse é um ponto de vista interessante. Deputado, parece que a gente já tem pessoas no centro de Brasília, no centro do Rio de Janeiro, com algumas perguntas aqui no programa. Eu vou pedir para o senhor esperar só um pouquinho, que eu vou chamar o Cláudio Ferreira lá no centro de Brasília. Diga, Cláudio. Olá, Fabrício, a gente está aqui com o Alessandro, ele é flamenguista, né? Nem todo mundo é perfeito, mas eu queria perguntar para ele assim, você conhece as finanças do seu time, do Flamengo? Você acha que os times brasileiros, os clubes brasileiros, eles são transparentes na hora deles mostrarem para o torcedor quanto eles ganham, quanto eles gastam? Eu acho que os clubes brasileiros, eles tinham que ser um pouco mais transparentes. Muitas das vezes eles não passam as finanças, o que eles gastam. No final, quando nós vamos passar a conhecer, quando o time já está lá embaixo, no buraco, os jogadores estão querendo entrar em greve porque falta o recurso.
Agora, que solução? Que você acha, como é que poderia ser melhor a fiscalização desses clubes para que a gente soubesse quanto de dinheiro que rola nessas transações? Eu acho assim, que nós deveríamos montar uma comissão junto à população para investigar as finanças de cada clube. Tipo, nós poderíamos contratar pessoas que estariam investigando quanto que o jogador ganha, quanto que é gasto. Isso é até bom também para o governo, porque nós poderíamos ver quanto que o governo também poderia arrecadar imposto com esses clubes, porque é muito dinheiro que rola e a gente muitas das vezes não sabemos. Tá bom, Alessandro, muito obrigado pela sua participação, viu? Agora a gente vai para o Rio de Janeiro com a Natália Alves. Claudinho, ao contrário do que você disse, parece que os flamenguistas são mesmo a maior torcida do Brasil. Eu vou conversar agora com mais uma torcedora flamenguista, é a terceira da noite de hoje. E como disse o nosso entrevistado anterior, as dívidas do clube estão impactando não só na qualidade dos jogadores, porque está difícil contratar, mas também no preço dos ingressos. E eu vou conversar agora com a Luísa exatamente sobre isso. Luísa, você como flamenguista que frequentava o Maracanã, o preço do ingresso está te deixando ir ver o seu time jogar? Não, eu parei de ver quando os ingressos aumentaram. Queria muito voltar ao estádio, mas realmente está complicado, né? Fica pesado no orçamento. Então, realmente tive que parar de ir. Luísa, quanto é que você tem que desembolsar hoje para ir ao Maracanã? Olha, eu tô tendo desembolsado de 50 a 100 reais. Então, eu vou assim no máximo uma vez ao ano, duas. Então, fica difícil de acompanhar o campeonato. Obrigada, Luísa. Fabrício, eu volto com você. Os flamenguistas estão dominando aqui no Rio. Você é flamenguista por acaso, Natália? Eu tenho essa grande virtude e qualidade. Eu sou flamenguista também. Tá vendo? Ninguém é perfeito, como disse o Claudinho. A Natália, obrigado a você aí, pessoal da Leste, tá bom? Eu vou voltar aqui com o deputado Marcelo Aro, que está com a gente no telefone. Deputado, tá ouvindo bem a gente? Tô ouvindo. Deputado, agora eu vou voltar àquilo que eu mencionei no começo da nossa conversa, que me parece ser um tremendo pepino que ficou para o senhor. O senhor já era da Federação Mineira de Futebol, né? Já vinha como um dos diretores da Federação Mineira, agora está aí com essa comissão de ética, diretor de ética e transparência da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Como é que a gente sabe, deputado, que a visão que o público tem da política brasileira, dos políticos, do Congresso, também é de muita desconfiança, né, uma incredulidade, principalmente nessas questões de ética e transparência. Como é que o senhor acha que dá para trabalhar essa questão, convencer a população de que um trabalho sério está sendo desenvolvido sobre ética e transparência entre Câmara dos Deputados e CBF? Pois é, o que acontece é o seguinte, Fabrício, eu tomei posse na CBF como diretor tem um mês, e nós que somos da política, a gente sabe que mesmo a oposição mais ferrenha, ela espera os 100 primeiros dias de governo para criticar, né? E na CBF nem esse tempo nós estamos tendo 100 dias. A gente sabe que o futebol é uma coisa que todo brasileiro é apaixonado, todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar e faz parte. Agora, nós estamos inovando, a gente entrou na diretoria de ética e transparência realmente para fazer a diferença dentro da Confederação Brasileira de Futebol Brasileiro. E aí eu gostaria de citar algumas coisas que a gente tem feito nesse breve tempo que nós já assumimos lá. No dia 22 de maio, antes mesmo de estourar todo esse escândalo que infelizmente nós estamos acompanhando, nós contratamos a Ernst Young, que é hoje uma das maiores empresas do mundo de consultoria empresarial, para fazer um trabalho dentro da CBF, com governança corporativa, gestão de riscos, compliance, que é o que tem de mais hoje, mais sofisticado, e para fiscalização de contratos, para, enfim, colocar realmente ordem na casa. Contratamos a Ernst Young, né? Fizemos agora uma comissão de clubes. Agora os clubes, pela primeira vez, e isso eu vejo como uma grande modernização, eles têm direito a decidir nos conselhos técnicos sobre tudo das competições, sobre o regulamento sem veto da CBF, estão dando autonomia completa para os clubes. Estamos agora, contratamos a Qualimetria, uma empresa, para fazer a ISO 9001 dentro da CBF, uma reforma no departamento de compras, né? Todos os contratos, todos os convênios agora têm que ser assinados pelo presidente, pelo diretor de finanças, antes era só pelo presidente. Redução de mandato, agora só pode uma reeleição
na CBF, nas federações, mais uma inovação com menos de um mês de trabalho nosso lá. O fair play financeiro e trabalhista que está na MP e a gente não é contra ela, nós estamos colocando dentro do regulamento dos campeonatos, né, através da CBF. Então, assim, nós somos a favor e nós estamos mostrando na prática que nós queremos modernizar o futebol. O que nós precisamos é de um tempo para trabalhar, né? São 30 dias só de trabalho e já estamos mostrando a diferença. Deputado, agora, rapidamente aqui já para a gente finalizar, o senhor está numa situação ambígua, porque, como o senhor disse, o Estado ou o Congresso não podem interferir em coisas que são do esporte. Mas o senhor também, além de congressista, agora é um integrante da Confederação Brasileira de Futebol também, na qual, sim, aí pode haver alguma discussão. O senhor acha que é válido, por exemplo, que a CBF exija a auditoria dos clubes, como que foi o que o espectador que participou do Centro de Brasília agora, o Alessandro, sugeriu uma espécie de uma auditoria, uma investigação geral dentro de cada clube para saber os gastos? O senhor acha que é cabível a CBF exigir isso dos clubes? Olha, a CBF, como eu disse, o último tópico que eu listei aqui para você, Fabrício, é o fair play trabalhista e financeiro. A gente está colocando exigências para que o clube não fique mais endividado, porque hoje é a realidade. Exemplo, vamos pegar aqui em Minas Gerais, o Atlético só de tributos federais deve mais de 200 milhões de reais. Então, a gente quer resolver essa situação, né, de dever tributos, de dever passivo trabalhista, e isso, colocando no regulamento, consequentemente, a transparência, comprovar isso, né, para a CBF, comprovar isso para os torcedores. Então eu vejo isso como um grande avanço, mas é bom que fique claro que os clubes não se opõem a isso, Fabrício. Os clubes não se opõem. Os 20 clubes da Série A são completamente favoráveis à transparência, né, a uma reeleição de mandato, a fair play financeiro e trabalhista. Então não é dicotomia, não é de um lado está o desejo da transparência de outros clubes e a CBF. Pelo contrário, eles estão indo ao encontro um do outro, eles somam forças. Deputado, e é isso que nós vamos mostrar durante o mandato. Deputado Marcelo Aro, o Zé Cruz, o comentarista esportivo que está aqui com a gente no estúdio, tem algum comentário, uma pergunta? Eu ouvindo... Boa tarde, deputado. Eu ouvindo o seu comentário, eu tenho acompanhado o deputado em algumas atuações aqui na Comissão de Esporte, mas a consideração que eu faço é a seguinte: assim como eu sou contrário à intervenção do Estado, à participação do Estado nos negócios profissionais do esporte, eu também acho, com devido respeito à sua posição hoje na CBF, que não compete a um parlamentar participar da gestão de uma entidade maior do futebol brasileiro. Principalmente no momento desse, em que o Legislativo deve ser o órgão fiscalizador das denúncias de corrupção que estão ocorrendo, né, tanto no futebol em geral, como na CBF em particular. Hoje mesmo, o UOL noticiou a notícia de que o ex-presidente Marinho, que está preso nos Estados Unidos, adquiriu um apartamento de 2,5 milhões de dólares em Nova York e não comunicou isso ao fisco brasileiro. Então, eu vejo que nesse momento o Legislativo é o órgão fiscalizador dessas questões sujas do futebol, e nós não poderíamos ter, nesse caso, um deputado participando de uma comissão de ética, quando ele deveria ser um fiscalizador dessa situação. Do lugar fiscalizado. Exatamente. Do Congresso. Deputado Marcelo, o senhor pode responder bem rapidamente sobre essa dicotomia? Claro que posso. Eu respeito a opinião do Zé Cruz, acho que é válida e a gente respeita, eu não concordo com ele. Dentro do parlamento, nós temos deputados de diversas áreas. Deputados que são empresários, deputados que são jornalistas e deputados ligados ao futebol. Eu sempre fui ligado ao futebol e não vejo problema nenhum eu ser deputado e ao mesmo tempo estar no órgão diretor de alguma federação ou de alguma confederação. Inclusive, seria a mesma coisa da gente falar, que exemplo, na desoneração agora que está sendo discutido, os deputados estão querendo tirar a comunicação social, as empresas, as TVs, as rádios. Então não pode, porque deputado não poderia interferir, deputado que é jornalista e é ligado a alguma TV, ou que é apresentador de algum programa, ou que é diretor de alguma emissora, ele também não pode participar dessa discussão. Isso não. Eu não estou mudando a minha convicção porque sou diretor. A minha convicção em relação ao futebol sempre foi essa,
Então, como homem público, eu tenho que fiscalizar sim, e vou fazer isso dentro da Câmara. Assinei a CPI, inclusive, assinei a CPI do futebol, temos que fiscalizar sim. Como qualquer outro, eu sou um grande interessado que tudo que está sendo denunciado seja apurado e que quem errou, que pague pelo erro. E quem não errou, a vida que se segue, que tem a possibilidade de trabalhar. Então, vários deputados são ligados ao futebol. Nós vamos tirar todos do Congresso, ou todos vão ter que sair da área de futebol. Então, vamos fazer isso com os empresários, com jornalistas, com médicos. Toda vez que for votar alguma coisa em relação às TVs, rádios, vão tirar os jornalistas do plenário. Quando for votar alguma coisa de empresa, vão tirar os empresários do plenário. Não existe isso, não existe. Nós temos a nossa obrigação enquanto parlamentar e vamos cumpri-la. O dia que a gente não cumprir, está errado. Mas nós vamos cumprir. Oi. Deputado, a gente já está no limite do tempo. Eu quero agradecer a participação então do senhor, deputado Marcelo Abre, do PHS de Minas Gerais, ao vivo com o Participação Popular de Belo Horizonte. Um grande abraço para o senhor, deputado. Obrigado. Um abraço a todos aí, a todos que estão participando do programa, os nossos telespectadores, contem sempre com a gente. Obrigado. Um grande abraço para o senhor. Vamos direto ao centro do Rio de Janeiro.